As maiores guerras que enfrentamos não estão em campos de batalha, mas dentro de conversas aparentemente banais. Não é necessário um exército para derrubar alguém, basta um conjunto de palavras bem colocadas, capazes de corroer a confiança, criar dúvidas e enfraquecer a firmeza interior. Essa é a arma dos manipuladores. Perguntas que parecem inocentes, mas escondem armadilhas psicológicas. É nesses momentos que a filosofia estoica nos oferece uma proteção quase inquebrável. Marco Aurélio dizia que a mente que se mantém serena não pode ser atingida por insultos ou ilusões. Essa é a chave. Aprender a não reagir automaticamente, e sim com clareza e firmeza. Neste vídeo, vamos explorar 8 perguntas envenenadas que manipuladores usam para mexer com sua mente. Mais importante ainda, vamos revelar como uma mentalidade estoica responde a cada uma delas com calma, sabedoria e liberdade interior. Não se trata apenas de reconhecer truques, mas de tornar-se uma pessoa impenetrável diante de qualquer tentativa de controle. Primeira pergunta manipuladora: você vai me deixar falando sozinho? Essa é uma estratégia muito comum em discussões. O manipulador lança essa frase para inverter a responsabilidade. Em vez de analisar o que está sendo dito, você se vê pressionado a permanecer em uma conversa que não deseja, apenas para não parecer frio ou indiferente. O objetivo é simples: fazer com que você se sinta culpado por buscar silêncio ou distância. O estoicismo nos lembra que o silêncio pode ser mais poderoso do que 1000 palavras. Epicteto afirmava: se o que dizem não tem valor, não lhe dê espaço na mente. A resposta estoica aqui é clara: você tem o direito de se retirar de qualquer conversa que não seja construtiva. Permanecer não é prova de respeito, mas de submissão. O sábio sabe que não precisa justificar seu silêncio. Na prática, isso acontece em amizades tóxicas, em familiares que insistem em discussões intermináveis ou em colegas de trabalho que transformam todo diálogo em conflito. O manipulador tenta forçá-lo a ficar, mas sua fortaleza interior se manifesta quando você consegue sair sem culpa, entendendo que paz não se negocia. Segunda pergunta manipuladora: você acha que sabe mais do que eu? Essa pergunta ataca diretamente seu senso de humildade. O manipulador tenta criar a sensação de que discordar é arrogância. De repente, você não está mais debatendo ideias, mas sendo acusado de se achar superior. É uma armadilha que prende quem teme parecer vaidoso. Sêneca já advertia: a sabedoria não é arrogância, mas busca constante da verdade. A resposta estoica é firme. Discordar não significa se sentir melhor, significa buscar clareza. Você pode dizer serenamente: não é sobre saber mais, é sobre entender melhor o que é justo. Essa postura desmonta a armadilha porque mostra que sua discordância vem da razão, não do orgulho. Esse tipo de manipulação é comum em chefes autoritários, professores que se recusam a ouvir ou até em amizades competitivas. O manipulador quer que você abaixe a cabeça, mas o estoico mantém a serenidade. Discordar não é vaidade, é coragem. Terceira pergunta manipuladora: você nunca erra, é isso? Esse truque é uma forma de desviar o foco. Quando confrontado, o manipulador tenta transformar sua firmeza em perfeccionismo. Ao insinuar que você se coloca como alguém sem falhas, ele tira o peso de seus próprios erros. Marco Aurélio escreveu: o homem sábio reconhece suas falhas, mas não permite que elas sejam usadas contra ele como correntes. O estoico responde sem agressividade: erros todos cometemos, mas isso não muda o fato que estamos discutindo agora. Ao fazer isso, você tira a força da manipulação, mantendo o foco nos fatos.
Essa pergunta aparece em relacionamentos, quando alguém é confrontado por uma mentira e tenta desviar para sua suposta arrogância, ou em trabalhos, quando críticas construtivas são recebidas com ironia. O segredo é não cair no jogo da comparação. Reconhecer que erra, mas sem perder a firmeza de apontar o que precisa ser visto. Quarta pergunta manipuladora. Você quer que eu pareça ridículo? Essa é uma forma de chantagem emocional. O manipulador apela ao seu senso de empatia, insinuando que sua firmeza o faz parecer bobo ou exposto. É uma jogada de inversão de papéis. Em vez de falar das ações dele, a questão passa a ser como ele se sente diante da sua atitude. Epicteto lembrava que ninguém pode envergonhá-lo sem sua permissão. A resposta estoica aqui é objetiva. O que você parece depende de suas escolhas, não das minhas palavras. Essa frase devolve a responsabilidade a quem realmente a carrega. Esse tipo de manipulação surge em casais, quando alguém confronta um comportamento injusto e o outro tenta jogar a culpa por fazê-lo passar vergonha. Ou em ambientes sociais, quando um colega exposto por suas atitudes tenta colocar o peso sobre quem apenas revelou os fatos. Nesses 4 primeiros exemplos, fica claro como o manipulador joga com culpa, vergonha e medo de rejeição. Mas o estoico mantém o que Marco Aurélio chamava de cidadela interior, um espaço protegido, onde nenhuma palavra pode entrar sem o seu consentimento. Outra pergunta manipuladora que muitas pessoas já ouviram é: você não confia em mim? Essa frase costuma ser usada quando alguém deseja que você aceite algo sem questionar, tentando inverter a responsabilidade da situação. O manipulador coloca a dúvida na sua mente, fazendo parecer que o problema não é o pedido injusto, mas a sua falta de confiança. A filosofia estoica nos ensina a separar intenções de emoções. Confiar não significa abandonar o raciocínio. E respeitar alguém não implica em aceitar tudo o que essa pessoa diz. Epicteto lembrava que quem deseja ser livre não deve depender da aprovação dos outros, mas da sua própria razão. Assim, em vez de se sentir culpado, a postura estoica é clara. Confiança não é cegueira, é lucidez. Se existe verdade no que você pede, ela se sustenta sozinha. Se não existe, não devo me envergonhar de questionar. Essa resposta, firme e calma, desmonta o jogo mental de quem tenta manipular. Uma segunda pergunta muito usada em manipulações sutis é: você vai me deixar sozinho nessa? A princípio, soa como um apelo emocional legítimo, mas muitas vezes é um recurso para arrastar você para escolhas que não são suas. Quem joga com esse tipo de frase tenta transformar independência em abandono, transferindo para você um peso que não lhe pertence. Marco Aurélio escreveu que cada um de nós carrega apenas o fardo que lhe cabe. Suportar o dos outros é possível, mas nunca à custa da sua própria integridade. Isso significa que não devemos confundir empatia com submissão. O estoico pode responder: eu não te abandono, mas também não posso assumir aquilo que é responsabilidade sua. Posso estar presente como apoio, mas não como substituto da sua decisão ou coragem. Esse tipo de resposta coloca limites claros e quebra a tentativa de aprisionamento emocional. Outra manipulação frequente vem disfarçada de provocação. Se você realmente fosse forte, faria isso. Essa é uma armadilha clássica, pois transforma coragem em sinônimo de imprudência. Muitas vezes, quem lança essa frase está tentando empurrar você para atitudes arriscadas ou que apenas favorecem os interesses do manipulador. É uma forma de usar a honra e o orgulho contra você. Os estoicos tinham uma visão completamente diferente. Força não é agir por impulso, mas permanecer firme diante das pressões. Sêneca dizia que a maior prova de força é não ser arrastado pelo ímpeto dos outros. A resposta estoica aqui é clara.
Força não é ceder ao desafio vazio, é escolher com sabedoria o que realmente vale a pena enfrentar. Ao devolver a definição de força para o campo da razão, você tira do manipulador a arma que ele tentava usar contra a sua identidade. E chegamos a mais uma pergunta que costuma aparecer em relações pessoais e até em ambientes de convívio social. Você vai ficar contra mim também? Essa frase é especialmente perigosa porque coloca você diante de uma falsa escolha. Ou apoia o manipulador, ou se torna um inimigo. É um jogo psicológico que tenta dividir o mundo em lealdade cega versus traição. Para os estoicos, esse tipo de dilema é falso, porque a única lealdade que nunca pode ser abandonada é a lealdade à verdade e à virtude. Epicteto lembrava que ninguém pode obrigar você a agir contra a sua razão, a não ser que você entregue o próprio julgamento. A resposta estoica seria: eu não estou contra você, estou a favor do que é justo. Se isso parece oposição, talvez a questão não esteja em mim, mas no caminho que você escolheu. Essa postura, firme e respeitosa, preserva a integridade e recusa a chantagem emocional. Agora que exploramos essas 4 perguntas manipuladoras, quero te convidar a uma pequena pausa reflexiva. Você já percebeu como essas frases podem ter aparecido na sua vida sem que você se desse conta? Talvez em conversas com pessoas próximas, no ambiente de trabalho ou até em discussões simples do dia a dia. Se alguma dessas perguntas já foi usada contra você, compartilhe aqui nos comentários a situação, sem medo de se expor demais, apenas da forma que se sentir confortável. Essa troca de experiências pode fortalecer muita gente que ainda não percebeu os padrões de manipulação que enfrenta. E se até aqui você está gostando da reflexão, inscreva-se no canal agora mesmo, porque ainda temos mais perguntas reveladoras pela frente. Pense nisso como um compromisso com a sua própria fortaleza interior. Quanto mais você aprende, menos espaço dá para que a manipulação encontre brechas na sua mente. Seguindo adiante, outra pergunta manipuladora que aparece com frequência é: você está exagerando, não foi nada. Essa frase costuma surgir quando alguém quer minimizar os seus sentimentos ou experiências, reduzindo a importância do que você viveu. É uma forma sutil de gaslighting, de fazer você duvidar da própria percepção. A filosofia estoica nos ensina a avaliar os fatos com clareza, sem supervalorizar nem ignorar o que aconteceu. Marco Aurélio lembrava que as coisas têm apenas o valor que a nossa mente lhes atribui. Mas isso não significa negar a realidade, e sim dar-lhe a medida correta. Quando alguém diz que não foi nada, a resposta estoica pode ser firme e tranquila. Talvez para você pareça pequeno, mas para mim teve um peso real. E se eu sinto, é porque faz parte da minha experiência. Essa postura impede que o manipulador reescreva a sua narrativa e reafirma a sua autonomia sobre o que viveu. Outra manipulação muito usada vem na forma de cobrança. Depois de tudo o que eu fiz por você, é assim que me trata? Essa frase mistura chantagem com falsa generosidade, como se qualquer ato do passado desse ao outro o direito de controlar suas escolhas no presente. É como se a dívida emocional fosse infinita. Os estoicos tinham uma visão muito clara sobre gratidão. Devemos agradecer e retribuir sempre que possível, mas nunca ao ponto de perder a liberdade. Sêneca escrevia que a gratidão se perde quando se transforma em obrigação. A resposta estoica nesse caso pode ser: sou grato pelo que você fez, mas gratidão não é submissão. Reconheço o valor do passado, mas minhas decisões precisam respeitar o presente. Esse tipo de resposta coloca limites e mostra que a gratidão verdadeira não pode ser usada como algema emocional. Também é comum ouvirmos: se você não fizer isso, vai se arrepender. Aqui, o manipulador não apela à emoção,
mas ao medo. Ele planta a ideia de que a sua escolha terá consequências terríveis, como se apenas ceder fosse o caminho seguro. É uma estratégia antiga, baseada em criar ansiedade sobre o futuro. Mas os estoicos viam o medo como um inimigo da razão. Epicteto afirmava que o que nos perturba não são os acontecimentos, mas as ideias que formamos sobre eles. Diante dessa manipulação, a resposta estoica seria: o arrependimento só existe quando agimos contra a nossa consciência. Se eu estiver alinhado com a razão e a virtude, não há nada do que me arrepender. Essa é a verdadeira liberdade. Não temer ameaças vagas, mas escolher com base naquilo que é justo e necessário. E para encerrar essa lista de armadilhas psicológicas, temos a pergunta: você não se importa comigo? Essa é talvez a mais perigosa, porque apela ao afeto e tenta transformar carinho em obrigação. O manipulador coloca em xeque a sua humanidade, como se discordar fosse equivalente a não amar. Para os estoicos, o amor verdadeiro nunca nasce da chantagem, mas da liberdade. Marco Aurélio dizia que amar é alegrar-se com a virtude do outro e não usá-la como moeda de troca. A resposta estoica, serena e firme pode ser: importar-se não é dizer sempre sim. Às vezes, é justamente discordar que mostra o cuidado verdadeiro, porque significa que eu respeito a minha integridade e também a sua. Essa é uma forma de amor maduro, livre de correntes emocionais forçadas. Chegamos ao final dessa jornada, e é importante lembrar: todas essas perguntas manipuladoras só têm força quando encontram em nós uma brecha, uma dúvida ou um medo não resolvido. O estoicismo é um caminho de fortalecimento interior, porque nos ensina a separar o que está sob nosso controle do que não está, a discernir entre o que é virtude e o que é manipulação, e a responder com serenidade em vez de reagir por impulso. Se você acompanhou até aqui, já percebeu que o poder de cada uma dessas frases não está nas palavras em si, mas na forma como você as recebe e como escolhe responder. E agora, quero te fazer um convite especial. Inscreva-se no canal se esse conteúdo fez sentido para você, mas não encare isso como mais uma obrigação, e sim como uma oportunidade de caminhar junto nessa busca por clareza, liberdade emocional e fortaleza interior. Esse espaço só existe porque há uma comunidade que compartilha histórias, experiências e aprendizados, e você pode fazer parte disso. Escreva nos comentários se alguma dessas perguntas já foi usada contra você, como você reagiu e o que aprendeu com essa experiência. Sua história pode ser justamente a luz que alguém precisa para perceber e se libertar de uma manipulação. Se você gostou deste vídeo, compartilhe também com pessoas próximas, porque nunca sabemos quando alguém está enfrentando uma prisão invisível e precisa de uma palavra de clareza. E lembre-se, aqui não somos apenas espectadores e narradores. Somos uma comunidade de pessoas que querem viver com mais calma, força e autonomia. Seja bem-vindo, participe e vamos continuar crescendo juntos.